Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial e somente a Ti te damos honras, glórias e louvores. Uma vez mais, Pai, ajuda-nos, dá-nos graça, sabedoria, para que possamos levar a Tua palavra, Senhor, e levar, Senhor, ao conhecimento do povo o Teu amor e a Tua bondade. E quanto Jesus é precioso, pois te damos graças por tudo, ó Pai, e o fazemos no nome daquele que vive e reina para sempre, Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, e glória a Deus. Aqui estamos, e nós vamos estar falando então sobre este ponto, que diz que, pelo fato de você querer ajudar alguém, sempre terá as pessoas para te julgar. E é verdade. Interessante que as pessoas querem fazer, mas por um julgamento as pessoas deixam de fazer. Você não pode esquecer que nós fomos feitos para fazermos as boas obras. Está escrito que nós estamos na terra para fazermos as boas obras. Foi quando Jesus começou. Ele começou a fazer as boas obras. E ele ensinava aos seus discípulos. Vocês sabem o que aconteceu. Mas o maior problema que Jesus enfrentou foi exatamente a resistência. E a resistência do seu próprio povo. E muitas pessoas hoje estão sofrendo resistência em querer fazer as boas obras da sua própria família, da sua própria gente. Querem fazer, mas não podem fazer. Entendeu? Eles querem fazer, mas eles não podem fazer. Essa aqui é a verdade. Porque as pessoas criticam. Porque eu tenho um conceito, né? Eu tenho um conceito. E eu vou falar o que eu penso. Realmente é o que eu penso. Não é o que as pessoas falam muitas vezes. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem aqui, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Desculpa aí, amigão, eu tô no ar, tá? Assim que eu sair eu te dou uma ligadinha, falou? Um grande abraço. Tchau, tchau. Então, as pessoas, por sofrerem críticas, né, sofrem críticas, deixam de fazer as coisas. É simples. Porque é mais fácil eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa da crítica do que suportar a crítica. Sempre foi e sempre será, porque isso é desde o início, né? Desde o início. Sempre vai ter gente para apontar o dedo contra você. Agora você quer ser o melhor, que agora você quer ser o bom, que agora você quer ser isso, que agora você quer ser aquilo, que. Sempre vai haver. Porque as pessoas não conhecem a palavra, não conhecem as escrituras, onde está escrito que nós fomos feitos para fazer as boas obras. Boas obras é fazer o bem. Simples. É assim de simples que eu estou falando. E eu vou mostrar para você rapidamente o que aconteceu com Jesus. Porque Jesus teve esse problema. Ele teve esse problema. Ser criticado pela sua própria gente, por aqueles que diziam estar por cima dele e que diziam conhecer as leis de Deus mais do que ele sendo o próprio Deus na terra. E Jesus passou por isso. E nós, lamentavelmente, nós não queremos passar por nada. Então eu vou botar essa foto aí, Jesus curando e tal, né? Tá ali a rádio. Você que está comigo pela rádio, está assistindo, porque eu não pude entrar pela fanpage. Eu vou ter que checar o que está acontecendo. E vamos aqui, no texto bíblico, que está no livro de São Mateus, capítulo 12. São Mateus, capítulo 12, versículos de 22 a 25, e depois eu vou ler uns extras que estão na Bíblia, que não está ali, mas está na Bíblia. Para que você veja como Jesus ele se defendeu dos ataques que sofreu, né? Ele sofreu ataques pesados. Nós não sofremos às vezes ataques pesados. Às vezes sofremos algo assim como: você é muito bobo, você é tonto, que você é isso, que querem te usar, que não sei o quê. Jesus se molestou muitas vezes em fazer isso, porque as pessoas vinham somente para comer e beber atrás de Jesus.
E ele dizia, vocês não vêm por causa de mim, por causa do poder, por causa dos sinais que eu faço. Não, vocês vêm porque eu tenho o poder para multiplicar pão, né? Agora veja o que diz aqui. Capítulo 12 de São Mateus, versículo 22 a 25, diz assim. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo aqui. Trouxeram para Jesus um endemoniado que era cego e mudo. O cara endemoniado, se aparece um cara desse na nossa igreja, sai todo mundo correndo, né? Que o diabo vai usar a boca do cara e vai falar pela boca do cara. Ele é mudo, mas vai falar. E de tal modo o curou. Claro, Jesus estava ali para fazer o bem. Ele não quis saber, ele falou, ok, eu expulso o demônio, volta a falar e tal, volta a ouvir, e curou o cara. Cego e mudo, endemoniado, cego e mudo. Agora presta atenção, porque as pessoas estão sempre para nos julgar. Esse é o detalhe. As pessoas estão com os olhos postos em nós, mas é para nos julgar, né? Então o que aconteceu? E toda a multidão, quer dizer, aquele povo que estava lá, vendo, se admiravam e diziam. Eles ficaram admirados, porque eles viram algo que para eles não era normal. Eles disseram, não é este o filho de Davi? Quer dizer, o pai desse cara não era o carpinteiro? Como é que ele diz que tem todo esse poder? Como é que ele... Então, a multidão que estava vendo tudo que estava acontecendo, e muitos ali, acenderam um fogo, né? Puseram um fogo. E justamente quem estava lá eram os fariseus, que eles sempre estavam observando Jesus, porque eles queriam pegar Jesus, mas eles queriam pegar Jesus para matar. Que não aceitavam. Eles não entendem. O interessante é que eles tinham as escrituras na mão de Moisés, mosaica, mas eles não entendiam. Você entendeu? Eles não entendiam o que ia suceder. E tinha todas as escrituras falando sobre ele, o profeta Isaías falava dele, e eles não enxergavam isso. Porque quando você não enxerga certa coisa, você não pode fazer uma crítica. Não pode fazer uma crítica. Eu acho que não existe crítica construtiva. Eu não acho. Vou fazer uma crítica construtiva. Não, crítica é crítica. Você está criticando, você está falando contra aquilo. E para mim não existe isso de crítica construtiva ou crítica destrutiva. Não, para mim crítica é crítica e acabou. E eles estavam criticando Jesus de uma forma pesada, para denegrir com Jesus. E os fariseus, eles eram tão cegos que eles não entendiam que Jesus era o Filho de Deus e que ele ia nascer. E tinha que nascer como homem, está escrito. A Bíblia fala sobre isso. O que aconteceu? Mas os fariseus, ouvindo isso, o que eles diziam? Este não olha a crítica que eles fizeram contra Jesus. Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Gente, essa acusação que fizeram contra Jesus foi muito pesada. Porque Jesus simplesmente estava fazendo o bem. E ele, nada mais, nada menos, Jesus estava fazendo ali o bem. E por ele estar fazendo o bem, foi chamado de endemoniado. É uma crítica muito pesada. Talvez você desistiu de fazer o que estava fazendo porque você levou uma crítica. E talvez você não foi chamado de endemoniado, mas pelo fato de você sofrer a crítica, você deixou de fazer aquilo que você estava fazendo ou teria que fazer. Não foi assim? Mas nós não podemos parar de fazer. As críticas, boas ou ruins, não podem fazer com que paramos de fazer o que foi determinado por Deus para que façamos. Jesus ouviu aquilo lá. Esse expulsa demônio senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Agora, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, claro, ele era Deus. O que aconteceu? Disse-lhes, todo o reino dividido, hein? Olha o que ele diz, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, quer dizer, arrasado, não permanece, claro. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Agora presta atenção no versículo 26 que eu vou ler aqui na Bíblia, diz assim. 12:26 diz assim. Se Satanás, é Jesus dizendo, se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como é que um demônio vai expulsar outro demônio? Acaba o reinado, né? E ele diz mais, o 27 diz, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Olha só que palavra. E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus pegou e falou o seguinte, toma cuidado para você não julgar errado, porque vocês vão ser julgados pelos seus próprios filhos. Porque a autoridade, Jesus passou para eles, principalmente para os seus discípulos e para a igreja. Não foi assim? Hoje, se você expulsa um demônio, você está expulsando um demônio por quê? Pelo príncipe dos demônios? Não. É em nome de Jesus. Então, hoje tem muita gente paralisada. Por quê? Porque sofreu uma crítica. Porque sofreu uma má língua que falou dessa pessoa e simplesmente parou de fazer. Ou nem começou a fazer o que ia fazer. Mas nós que sabemos para o que estamos nessa terra, para fazer as boas obras, nós não podemos parar de fazer. Há um que caia sobre nós todo tipo de crítica, de calúnia, não importa. Nós temos que seguir fazendo, porque vamos prestar conta com Deus. E naquele dia não vai haver desculpa, porque está escrito aqui. Entendeu? Se está escrito aqui, não tem desculpa. Nós temos que seguir fazendo. Fale as boas línguas, falem as más línguas. Nós temos que seguir fazendo. Porque muitas pessoas hoje trabalham contra nós. Tentam nos impedir de fazer. Só que nós temos que saber quem foi que nos chamou. Quem foi que te chamou? Na semana que vem você não perca. Você precisa ter coragem para ajudar alguém. Nós vamos ver isso na próxima semana. Você precisa ter coragem para ajudar alguém. Então você não perca a próxima semana. Ok? Jesus sofreu do seu próprio povo, o seu próprio irmão, que não cria nele, que é o seu irmão Tiago, não cria nele. Então, você olha, as pessoas não tinham muita aceitação por Jesus, porque associavam Jesus com José e Maria. Associar é uma coisa, e ter certeza se que foi engendrado por José e Maria é outra coisa. Então, nós hoje, que temos as Escrituras nas mãos, temos o privilégio de poder ler as Escrituras, nós talvez não entendemos o quanto Jesus sofreu antes de chegar na cruz. Por isso que me dá a entender que o ministério de Jesus não podia ser muito longo. Não podia. Só durou 3 anos e meio, mais ou menos. Porque não teria homem, né, para suportar toda a pressão que ele sofreu, toda a angústia, toda a dor que ele sofreu. Porque ele sofreu dor antes de morrer. Ele viu o povo dando as costas para ele. Quando Jesus falou que tinha que comer a carne dele, que tinha que beber o sangue dele, e que ele era o pão vivo, o povo começou a dar as costas para ele. Foi quando ele foi perguntar para os discípulos: vocês também querem ir embora? Não está lá? E Pedro falou: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, Jesus sofria como homem no seu íntimo, no seu psicológico. Ele, claro, mas ele estava firme como Deus. E como Deus, homem, ele se fortalecia e seguia em diante, fazendo a obra. Por várias vezes Jesus teve que sair e as pessoas não riam, como que ele estivesse oculto do meio da multidão. Estava escrito. Então, olhando para a palavra, sabe, eu começo a olhar para a palavra, eu começo a ver
que nós hoje desistimos sim, por pouca coisa. É porque uma mulher falou, ou porque a vizinha falou, ou porque o irmão falou, ou porque a esposa falou, ou porque o marido falou, ou porque o tio falou, enfim. Nós hoje, por pouca coisa, nós desistimos daquilo que fomos chamados para fazer, que são as boas obras. Mas eu te falo, em nome de Jesus, não desista. Segue em frente. Custe o que custar. Siga em frente. Porque um dia o Senhor nos pagará, mas também vai nos cobrar. Amém? Acabou? Sim, acabou. Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Por quê? Porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. E sabemos que nós dependemos do Senhor. Por isso, Paizinho Santo, tem misericórdia de nós. Nos ajude. Dá-nos vitória em tudo, Senhor, pois precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Nada. Ajude-nos, Senhor, que possamos seguir fazendo a tua obra. Que nós possamos seguir fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Fale quem fale, mas que sejamos fiéis a Ti. Abençoa os que estão pela rádio, aqueles que vão assistir pelo YouTube, aqueles que vão assistir pela fanpage, aqueles que vão assistir, Senhor, depois, fala com cada um segundo a Tua vontade. Pois é o que nós te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.